Fala pessoal do Design Instrucional Talks, nossos queridos alunos, alunas, o pessoal aí do Spotify, das plataformas de podcast, do YouTube, de vários lugares. O meu acaloroso abraço. Eu acho que eu pensei em inglês agora, não saiu direito, peço desculpa, mas aquele abraço caloroso para vocês, de quem confusamente tenta fazer perguntas aqui de forma curiosa. E já fui até elogiado, Denis, antes de eu te apresentar. Fui elogiado pela minha forma confusa de expressar minha curiosidade. Eu não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei, se eu devo ficar ofendido, mas foi Nos dias bem de hoje é um legal. elogio. E pessoal, tô com muita gente aqui vem me falando desse tema que o Denis vai falar. O Denis, especialista, a gente se conheceu de uma forma bem interessante. E assim que eu vi sua história, vi o seu trabalho, vi o trabalho de sua empresa, eu falei: esse cara tem que vir aqui falar no podcast com o pessoal. Por quê? Antes de eu apresentar o Denis direitinho, eu vou deixar eu dar um contexto. Tem muita gente com projeto incrível. Estou com 700 e poucos alunos aí com projetos incríveis, com empresas praticamente prontas, mentorias, cursos online, aplicativos, plataformas, negócios de consultoria, tudo que você imaginar. E o pessoal tem um medo danado do marketing. O pessoal tem medo, tem tabu contra o marketing. As coisas que eu já ouvi para vocês terem uma ideia nas minhas sessões de mentoria. Fazer marketing, parece que eu estou enganando. Quando eu faço marketing, parece que eu estou enganando meus clientes, parece que eu estou inflando uma coisa, né? Aquela coisa de superestima, subestima do seu próprio produto. Eu não confio nas plataformas de anúncio. Quem faz anúncio é porque tem muito dinheiro. Então, eu trouxe o Denis, né? Ele vai se apresentar melhor. Mas o Denis, ele tem uma pegada, assim, além de entender muito de marketing, de fazer criativos bacanas, de ter uma empresa bem consolidada, ele ele preza por coisas que eu prezo muito também, que é o quê? Orientação a dados e marketing sustentável. O que é um marketing sustentável? Só para a gente deixar pré-definido aqui nesse papo. É um marketing que você está se orientando a hipóteses com dados, vai começar o investimento o menor possível e vai incrementando com base nos resultados de suas hipóteses que foram feitas com dados. Não entendeu nada do que eu falei? Senta, pega a pipoca e vamos ouvir o Denis. Denis, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Fica à vontade para se apresentar. Eu estou cheio de perguntas, mas antes o pessoal vai te conhecer melhor. Tranquilo. Alan, então, primeiramente, muito obrigado pelo convite aí, como tu disseste, né? Foi a gente conhecer de uma forma inusitada, mas que as ideias nossas tiveram uma convergência, a gente partilha de mesmas ideias, de mesmos valores, e é um prazer enorme estar aqui, estar junto com a tua comunidade e tocando, né, principalmente nesse tema que é o marketing, que gera tanto entusiasmo e ao mesmo tempo tanto medo. Queria me apresentar, então, iniciar me apresentando. Como o Alan falou, meu nome é Denis May, eu sou CEO e fundador, juntamente com a minha esposa, da May Media, que é uma agência de marketing orientada a dados. Ela é totalmente data-driven, então tudo que a gente faz dentro da agência, qualquer serviço que nós realizamos, sempre nós buscamos a orientação dos dados. Tá? Trago uma experiência bem significativa, tá? Eu trabalho nessa área de inteligência de mercado e de marketing vinculada a dados há mais de 18 anos. Então, nos últimos 3 anos, embora o marketing tenha crescido, na verdade, ele começou a ganhar amadurecimento. Então, eu trago essa experiência de quase 18 anos. Minha formação, até ela é uma coisa, não sei se tu, que é legal, minha formação inicial, que é algo que tu leva, né, junto, forte a ti, é a formação ligada à educação. A minha formação, a minha formação inicial é educação física, profissão que eu exerci por 13 anos. Então, nos últimos 20 aí, estou nessa área de ciência, de tecnologia, que é algo que vem sempre comigo, e trago uma expertise bem grande. Ao longo dos últimos anos, me especializei em ciências de dados através do MIT, que é uma universidade referência americana em parte de tecnologia. Trago no meu currículo algo que foi uma experiência muito legal, que é uma formação em neurociência do consumidor e neuromarketing pela Universidade de Copenhague, pela CBS. Então, hoje, a gente vai falar provavelmente um pouquinho disso, a parte do marketing ligado
a neurociência é algo muito, muito forte. Então eu acredito que, e espero que a gente nesse bate-papo aí consiga trazer e responder uma boa parte aí das perguntas e tirar principalmente esse medo aí que o pessoal tem, que a galera toda tem do marketing como se fosse um bicho-papão consumidor de finanças e de recursos aí da grande maioria dos meros mortais que querem empreender no Brasil. Show de bola, Denis. Que apresentação. Eu tinha uma outra pergunta que eu faria agora, mas eu já tenho uma pergunta que vai ser mais legal para o nosso público. Conta mais sobre essa transição, cara. A gente está vendo, para quem a gente não falou isso ainda, né? Mas Sim. a gente se conheceu através de um dos meus cursos, do meu curso de chat GPT, que você tá bombando lá, tá pegando tudo sobre chat GPT. Exato. É outra coisa que o pessoal tem muito medo também. Mas assim, conta sobre sua transição. Tem muita gente que tem diversas graduações mais tradicionais e essas pessoas estão tentando mudar para a tecnologia ou tentando mudar para áreas mais digitais e encontram certa dificuldade. Então conta o que você puder para esse pessoal, assim, o que te Claro. motivou, quais foram os desafios e como você contornou tudo isso. Isso aí, Bahia, isso é legal. Para te dizer, como é que é, para falar a verdade, é a primeira vez que eu vou estar partilhando de uma maneira Opa. tão completa essa minha história de vida, essa minha mudança, porque 90% hoje das pessoas que eu me relaciono, elas não conhecem o meu início dessa caminhada. E isso é uma coisa legal porque mostra que é possível tu iniciar de um ponto, mesmo que esse ponto seja totalmente oposto ao que tu está hoje, ao que tu pretende estar, e tu construir situações e construir caminhos que te levem onde tu quer chegar. Então vamos lá. Como eu te disse, né, eu iniciei, minha formação inicial foi educação física. Então, com 17 anos, eu entrei, acabei o ensino médio e entrei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Cursei a educação física, depois de cursar a faculdade, me especializei, porque eu segui, naquela época não tinha CREF, que era o Conselho Regional, então já podia trabalhar desde o início, então já desde o primeiro semestre já comecei a trabalhar em academias e clubes, eu era atleta anteriormente, e daí me especializei, fiz fisiologia do exercício, uma pós, fiz uma pós em bioquímica e fui indo, e ao longo de 13 anos eu exerci da melhor maneira possível e da forma mais, como é que eu digo, focada, que é uma característica natural minha, da busca, de sempre buscar a melhora contínua. Isso é uma característica que acho que todos têm que ter, de não se acomodar, né, de buscar melhor. E daí, por 13 anos, exerci a profissão de professor de educação física, trabalhando, não cheguei a dar aula em escolas, mas trabalhava especificamente em clubes e academias, trabalhando com alunos de academia, com atletas de performance. E só que nessa caminhada aconteceu um fato inusitado e para mim foi o divisor de águas e o entendimento que minha esposa, a gente está junto há 25 anos, minha esposa engravidou e a educação física hoje já melhorou muito, ainda tem, mas a educação física era fruto de admiração, mas também fruto de insegurança. Há 18, 19 anos atrás, a educação física não é o que é hoje, não tinha uma cultura de atividade física como é hoje. Então, para mim, foi naquele momento um fruto de insegurança, porque eu estava prestes a ter a maior responsabilidade que eu julgo que um ser humano tem, que é se tornar pai e se tornar mãe. Sabia que mesmo com toda a minha qualificação, a minha profissão era completamente instável. Para vocês terem uma ideia, assim, para ter uma ideia, de março a novembro, ok, dezembro, janeiro, fevereiro, as aulas de academia saíam, os personal saíam de férias e tu tinha que organizar 9 meses do ano para poder tu manter um padrão parecido com os 9 meses do ano durante o verão. E
E quando tu vê que vai se tornar pai, sabendo tudo que vem agregado a isso, tu não tem como ter essa instabilidade, essa insegurança. Tu tem que ter a segurança, tu precisa prover as necessidades que o teu filho vai ter. E daí foi o pulo do gato, tá? E é algo que eu já digo para as pessoas sempre, mesmo que achando que não vão usar algo, se preparem para aquilo. Ou se vocês gostam de alguma coisa, aprendam o máximo daquilo, mesmo que vocês não usem aquilo atualmente como uma profissão, que seja apenas um hobby, que seja apenas uma forma de passatempo. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, nesse tempo que eu dava aula, eu trabalhava também como promotor de eventos, fazia alguns eventos. Era novo, estava bem, não tinha barriga, estava tudo tranquilo, em forma. Então, às vezes, para ganhar uma grana extra, eu trabalhava como promotor de eventos. E numa dessas aí, nesse ano mesmo, que a minha esposa estava grávida, eu recebi um convite lá para trabalhar como promotor num festival de cinema em Gramado. E daí fui trabalhar normal, era um stand da RGE, que inclusive é até uma empresa que eu atendo hoje como cliente na área de dados, mas era da RGE, era através de uma agência de eventos, e fui lá trabalhar de promotor. Promotor, o que é? É tu pagar de bonitinho, entregar um brinde, não tem muita coisa para fazer. Falar bem, se comunicar, divulgar a empresa, os planos da empresa, enfim, é esse o meu trabalho. Só que é aquilo da oportunidade, tu está preparado quando surgir a oportunidade para tu ganhar o espaço. A 40 minutos do evento ser inaugurado, ia ter o pronunciamento na época do Germano Rigoto, no estande da RGE, o equipamento de som queimou. O equipamento de som queimou e era um domingo. Tudo fechado. E para encurtar, porque é uma história longa, mas eu vou encurtar bastante, eu sempre gostei de eletrônica. Era o meu hobby. Meu hobby era comprar revista Saber Eletrônica e montar circuito impresso em casa. Montava o circuitinho, meu pai comprava os resistores, e daí eu falei para a produtora lá da agência, Ana, é Ana o nome dela, se tu me arrumar uma solda, chave de fenda, eu abro e conserto isso. Capaz, não sei o quê. E dito e feito, eu abri, tinha queimado, tinha dado uma sobrecarga de energia, queimou um capacitor, ela conseguiu falar com o dono da loja de Gramado que estava em casa, o cara abriu a loja, o cara me emprestou uma caminho de solda, eu comprei o capacitor, ajeitei ali, soldei um pouquinho a fonte, faltando 10 minutos, isso aí em 30 minutos, para o Rigoto chegar, o som estava funcionando. Que massa. E daí, ali foi a oportunidade que foi um salto, né, por quê? Porque naquele momento, uma semana depois, mesmo com medo, o medo às vezes congela a gente, mas às vezes o medo, se bem trabalhado, ele faz a gente ir além. E foi o que aconteceu comigo, pode acontecer com muita gente. Uma semana depois desse fato, a Ana me ligou e disse, Denis, tem uma vaga de produtor aqui da agência, a gente vai fazer um evento grande para o Ministério da Agricultura e Pesca do governo federal, e a gente viu que tu é proativo, que tu entende, e assim, a gente precisa de um produtor assim. Tu topa? E eu seguia dando aula, mas já a Karina com 6 meses de gestação. Sim. E eu falei, Ana, é legal a proposta, mas eu dou aula já há 13 anos, quanto tempo eu tenho para fazer essa escolha? Ela falou, é tranquilo, tu tem até a semana que vem. Tranquilo. Tranquilo. Desliguei o telefone, falei, eu vou pensar, gelei, falei para minha esposa, e aí o que eu faço? Faz o que o teu coração mandar, faz o que tu achar. E foi isso que eu fiz, eu peguei, sabia que eu tinha um conhecimento e uma capacidade de aprendizado que ia me permitir sair de onde eu estava e vencer profissionalmente e financeiramente, e daí migrei como produtor de eventos. E a partir daí foi um aprendizado constante. Algumas coisas eu sabia, outras eu mergulhava, como eu faço hoje, para aprender, mas o que eu digo aí para essa galera toda que está com esse medo de mudar, é que a única coisa
que trava o teu crescimento ou trava a tua mudança, mesmo que diária, é a tua insegurança em relação à capacidade, isso aí é uma auto-reflexão, né, de cada um de nós, a tua insegurança da tua capacidade em aprender novas habilidades, ou a tua situação em que conscientemente tu diz que quer, mas inconscientemente tu pretende, tu busca seguir nessa, entre aspas, zona de conforto. Então, o que eu vejo, assim, e o que a vida me trouxe, é que a única limitação que qualquer um de nós tem é a nossa autoavaliação, e muitas vezes errônea, de onde a gente está e aonde a gente pode chegar. E eu digo por uma experiência, eu tenho 48 anos, que a maior parte de nós pode chegar muito além de onde está, basta ter a força e a vontade de querer sair daquela zona e ir para um outro patamar, e principalmente aquela insegurança. Bah, hoje eu sou engenheiro e agora eu vou me tornar um especialista em marketing digital, ou vou me tornar um profissional da área de biomagnetismo, qualquer coisa, mesmo as coisas sendo opostas, né? Mas o que te limita é o quanto tu quer realmente te dedicar nessa transição. Se a resposta for não quero me dedicar a nada, é óbvio que é mais fácil ficar onde tu está e seguir recebendo e colhendo as mesmas coisas. Mas se a resposta estou disposto a me dedicar, não existe barreira que te faça sair de um cenário totalmente diferente e ir para um outro que tu não possa executar. Isso aconteceu comigo. E nesse processo foi uma migração gradual, claro que se deu aos longos de 18 anos, mas é a minha busca constante de aprendizado. Então eu digo para todo mundo que está assistindo, que vai vir assistir, sem medo, simplesmente confia, saiba que tu vai ter que investir nisso e te dedica naquilo que tu quer chegar. O resultado vem, não tem como vir. Não existe busca de... Quando tu busca conhecimento, não existe mudança que não vai existir mudança de resultado. Eles andam junto, o conhecimento sempre vai te trazer resultado. Sensacional. Achei que a gente ia falar mais de marketing, já estamos falando de motivação e transição de carreira. Tô gostando. Tô gostando. É o tipo de conteúdo que a galera gosta. Antes da gente efetivamente mergulhar no marketing, Denis, eu vou explorar um pouquinho mais esse tema porque está muito interessante para o pessoal. Claro, vamos lá. O objetivo é esse. Que é o seguinte, você falou aí de não ter medo, eu concordo plenamente, né? Ser proativo, ser curioso, ir para cima do desafio mesmo, né? E enfrentar esses medos todos. Eu queria que você contasse como é que foi para você, né? Porque nesses dois temas que eu vou abordar agora, porque assim, muita gente vem e fala para mim, beleza, eu quero tentar entrar no marketing digital e tudo mais, mas aí as pessoas geralmente, isso assim, eu estou falando de centenas de interações, viu? Mentoria, assessoria de carreira, aula e tudo mais, comentário em Instagram. Então, assim, o pessoal tem dois medos principais. É assim, ó, eu vou me envolver com essa coisa nova, não sei quanto que eu vou gostar disso, o quanto eu vou gostar disso, o quanto eu vou me aprofundar nisso ao longo da minha vida, e eu tenho medo de desperdiçar tempo. Então, aí, essa é a dúvida, a primeira dúvida. E aí a pergunta é a seguinte: como que você define, né, o quão transferível é uma habilidade de uma área para outra? Por exemplo, a sua formação, seu ganha-pão, sua fonte de renda primária num momento bem importante da sua vida era a educação física. Aí você se imagina, nossa, mas eu vou entrar em produção audiovisual, produção de eventos e depois marketing digital e tudo mais. E eu imagino que naquele momento você estava investindo e apostando numa coisa completamente nova sem ter muitas certezas. Porque tem muita gente que fica buscando certezas, buscando, né, promessas antes mesmo de se esforçar, né? As pessoas ficam buscando por essa promessa antes mesmo de tentar, né? Assim, ó, pode entrar nessa área que você vai ficar o resto da sua vida e vai ser muito bom, né? E aí as duas perguntas que eu tenho é assim: como que esses conhecimentos como você lida, né? Desculpa enrolar tanto para fazer uma pergunta, mas como você lida com essa transferência de conhecimentos de áreas, né?
Então você estava lá na educação física. Como que a educação física te ajudou agora que você está em marketing, depois que você estava em audiovisual e tudo mais? Ou não ajuda de forma alguma? É uma mudança completamente extrema, né? Você deixa uma formação de lado e assume uma coisa nova. E como você lidou com essa incerteza, né? Porque todo mundo que eu conheço fica buscando por essa promessa e por essa certeza absoluta. Você mude para o marketing e você vai ter um emprego em um mês. Mude para Sim. design instrucional e daqui 6 meses você vai estar ganhando o dobro. E as pessoas não se esforçam quando tem essa incerteza, né? Eu queria que você contasse, mesmo com a minha pergunta super confusa, como é que Não foi entendi bem. esses dois conceitos aí para você, por favor. Vamos lá então. Então, assim, ó, primeiro, o que para mim foi um ponto aí de transferência, mesmo tendo esse imediatismo em relação a essa mudança, né? Primeiramente, eu tinha um propósito maior, que era o que me, na verdade, daí é uma coisa minha, né? Foi particular meu e pode ser como ponto de estopim para mudança, outros propósitos para outras pessoas, mas para mim o propósito maior meu era gerar segurança à minha vida como pai, que eu me tornaria, e como família. Mas, além disso, desse propósito maior, teve algo que foi algo que eu racionalizei, e daí não foi algo que foi emotivo ou intuitivo, como aquela minha ansiedade em gerar segurança, que era encontrar semelhanças, encontrar algo que fosse comum para onde eu estava, para onde eu estava indo. E claro, mesmo em uma semana, eu fiz um intensivo para poder entender o cenário para onde eu ia me deslocar. E quando eu fiz esse estudo, esse levantamento, eu enxerguei que eu iria para um cenário onde que alguns padrões e habilidades minhas não seriam mais usadas, mas eu iria encontrar nesse cenário algo muito comum, que é a necessidade do relacionamento, da comunicação, de criar diferentes formas de se comunicar para entregar algo que tu quer. E isso a educação física me deu, porque no momento que tu ministra uma aula, mesmo levando também a tua experiência como professor acadêmico, né, que trabalha com curso, mas a mesma coisa em clubes e academias, tu te relaciona com diferentes tipos de grupos e de pessoas. E tu tem que transmitir da melhor maneira possível, a grande maioria das vezes, o mesmo recado para pessoas que assimilam aquele recado de maneira diferente. No caso da educação física, muitas vezes eu tinha que desenvolver e montar uma aula de aeróbica, na época era forte aeróbica, hoje nem tem mais, mas de aeróbica, de step, de jump fit, enfim, qualquer aula que eu fosse dar, eu precisava criar um processo pedagógico, que foi que me facilitou essa transição, para eu conseguir chegar a um resultado final e comunicar esse produto, que eu estava entregando, esse serviço, essa aula, de uma maneira que desde aquela pessoa que tem um baixo nível de coordenação entendesse, até aquela pessoa extremamente coordenada, que tu explica uma vez e ela já pegou a aula toda e sabe melhor que tu. Então, quando eu vi que eu ia enfrentar esse desafio, daí eu acredito que foi uma surpresa positiva, né? Eu comecei apenas a gerar processos de adaptação. Eu comecei a entender logicamente como isso ia acontecer e adaptar a minha realidade de professor à realidade de fazer eventos. Porque eu trabalhei especificamente com eventos, trabalhei também nessa parte de estrutura de rede de computadores durante esse período, durante 4 anos consecutivos, montando eventos para grandes empresas, para General Motors, para governo do estado, governo federal, e cada evento e cada cliente, tu tinha que te relacionar de uma maneira diferente. A tua entrega era diferente, as necessidades eram diferentes. Então, o que eu encontrei? Primeiramente, eu busquei, que é o que acho que é fundamental quando tu está com uma certa insegurança buscar, é se aonde tu está hoje e para onde tu quer ir, o que tem de semelhança.
Porque mesmo que em primeiro momento, em primeira visão, em primeira vista, as coisas pareçam ser totalmente opostas, tu sempre vai encontrar, principalmente onde que tu trabalha lidando, onde que pessoas estão envolvidas em determinada área, independente do que for, tu sempre vai encontrar coisas que são semelhantes. Sim. E daí tu conecta essa semelhança, conecta esses pontos em comum, cria um processo didático, pedagógico teu para poder adaptar a realidade que tu estava para aquela que tu vai estar, e em cima disso, através de aumento de conhecimento, estudo constante, porque não existe uma mudança de cenário ou uma mudança de área se tu não te empenhar a estudar ao máximo. E daí essa adaptação, ela vai, tu inicia ela da maneira mais tranquila, que é essa conexão de similaridade entre o que tu fazia e o que tu faz. A partir dela, tu vai gerando novas conexões, tu vai criando novas habilidades, tu vai transformando uma habilidade tua que tu tinha na área jurídica para a área de marketing, ou uma área que tu tinha da área jurídica para algum segmento do comércio, de humanas. Muita gente, ao longo da minha caminhada, teve gente que era pessoas totalmente ligadas a trabalhos, como é que eu digo, técnicos, e hoje são terapeutas holísticos, são como é que são vendedores, são empreendedores, comerciantes, mas pessoas que conseguiram gerar essa conexão. Então, o que eu digo, o que eu oriento aí para o pessoal? Primeiro, achem essa conexão, esse ponto comum. Pode ser 2, 3, 4, pode ser 10, mas eu digo com absoluta certeza que vão ter pontos que vão, de alguma maneira, se correlacionar com o que tu tá, o que tu faz e o que tu quer fazer, e usa e dá volume, dá poder para esses pontos em comum para iniciar a tua caminhada da onde que tu quer ir. E estudar, né? Que não tem como. Eu faço hoje algo que eu sou 13 anos dando aula. É óbvio que eu não cheguei na área de marketing e eventos, o profissional totalmente capacitado. Ao contrário, eu engatinhei, mas eu não travei. Se tu trava, se tu congela, daí acaba, claro, a evolução não acontecendo. Muito legal, Denis. Você disse uma coisa que eu sempre uso nas minhas mentorias com o pessoal, principalmente mentoria de design de carreira, que é esse conceito de você montar uma metodologia para você entender aquilo que você não sabe, ou pelo menos mapear aquilo que você precisa saber logo. Né? Você falou aí dos ingredientes, de comparar, de ver as habilidades que se sobrepõem e tudo mais, e isso é sensacional. Porque eu vejo às vezes muitas pessoas estudando uma área nova, mas estudando como se fosse um turista, assim, sabe? Meio, vou ali dar uma olhada, vou ver um vídeo no Instagram, vou ver um vídeo no YouTube. A pessoa acha que entende, às vezes até entende muito bem, mas ela não fez um mapeamento meio que para medir o seu próprio progresso, né? Que é um dos motivos pelos quais eu acho que a educação ainda vai durar muito, a educação digital, cursos online, simplesmente pela curadoria e pelo progresso que a pessoa te dá ali quando você vai seguindo os módulos, seguindo as tarefas, né? Porque as pessoas acabam não tendo essa autodisciplina, esse autocontrole de gerir o seu próprio progresso ou mapear aquilo que ela precisa aprender. Exatamente, E o que muitas vezes acontece é isso, as pessoas, elas mergulham, às vezes, muitas vezes de cabeça naquilo que elas querem, só que sem uma metodologia, sem um processo de caminhada. Simplesmente elas absorvem muitas vezes, é o que às vezes gera a desistência, absorvem muita informação, e muitas dessas informações ainda não estão pertinentes ao nível que a pessoa está, ao estágio que a pessoa está, e daí por uma falta de condução, a pessoa se julga incapaz de fazer algo que ela gostaria, mas não porque ela não tem a capacidade, porque ela acabou começando num nível que não era aquele nível que ela tinha que ter começado. Então, isso foi uma coisa muito legal, né, que o digital trouxe. Ele permitiu
e ele, como é que eu digo, ele popularizou a capacidade que as pessoas têm de encontrar uma informação bem conduzida, de uma maneira acessível, que antes tu não tinha. Para tu ter uma ideia, eu mesmo, assim, eu jamais, em algum momento do meu ser nerd, eu imaginava, por mais apaixonado por tecnologia, que eu iria fazer uma especialização no NIT. Porque, para mim, naquele momento, era uma coisa muito longe, eu não ia gastar uma fortuna. Com a pandemia, as plataformas das universidades trouxe a capacidade de, por uma fração de valor, Sim. tu trazer uma informação qualificada ao extremo. E isso eu estou jogando de maneira muito extrema, mas para tudo que é tipo de informação, hoje tu consegue uma orientação. Pode ser uma orientação específica do profissional que está do teu lado, pegando a tua mão, ou coisas que já aconteceram e tu incorpora para ti como tua base de sustentação inicial. Então é isso aí. No momento que tu tem um processo, eu vejo que não tem como dar errado. Você trouxe um exemplo muito legal que eu também sou muito fã de Coursera, edX, né, todas Sim, essas plataformas e é incrível como assim, há uns 10 anos atrás, né, se você pensasse em um curso de Harvard no seu certificado e tudo mais, era impressionantemente caro, né? Hoje com, sei lá, exato. com $80, com $1.000 no ano, que seja, $1.000 pode ser caro, mas é $1.000 no No ano, ano, você tem acesso a todos os cursos da plataforma Coursera, por exemplo, ou a maioria deles, se eu não me engano. E aí nisso você tem acesso assim à educação de primeira, né? Não é um exato. cursinho sem controle, sem gestão. É alguém da Universidade de Nova York, alguém igual você falou, da Europa, né? De Harvard, de MIT, fazendo a Sim, mesma coisa que eles cobram milhares de dólares para você estudar em casa de boa e montar os seus estudos para transitar em qualquer carreira que você queira. sim, exatamente. Hoje eu vejo que a única coisa que te separa da onde tu tá para onde quer chegar ou de um padrão de vida limitado a um padrão de vida sustentável e tranquilo e feliz é a tua vontade de chegar lá. Porque muitas vezes as pessoas tinham essa cultura, eu não consigo fazer isso porque eu preciso fazer tal curso e eu não tenho dinheiro para pagar. E isso que a gente está indo bem ao longe de plataformas que tu paga para isso. Mas se tu entrar na internet, a quantidade de conhecimento gratuito que tu tem, cara, tu em um mês, em dois, em 6 meses, tu incorpora na tua base de conhecimento uma graduação completa. Então, Muda de vida, né? muda de vida. Hoje quem usa como argumento, como desculpa, que eu não consigo ficar, eu não estou melhor porque eu não tenho condições, é literalmente a desculpa que o teu consciente está dando, o teu consciente está trabalhando com o teu consciente para dizer que tu não quer sair daquilo. Porque sim, por mais eu pelo menos entendo que muita coisa muita gente tem restrições de chegar no conhecimento, mas ele é plenamente, como é que eu digo, acessível. As próprias instituições, aqui no caso do Rio Grande do Sul, do Estado aqui, as escolas estaduais hoje têm projetos educacionais de atrelar conhecimento, tecnologia, capacitação fantástico. E eles acharam formas, que foi até uma coisa também que foi uma linha que também fez me conectar a ti, que é essa parte forte da educação. A educação está achando formas e está se reinventando para passar, inclusive, por barreiras de limitações até geográficas de crianças e adolescentes que não têm estrutura nas suas casas, que moram em vilas e puderam, mesmo na pandemia, seguir estudando, seguir se qualificando. Teve alunos de escola estadual aqui que estão indo para os Estados Unidos, que estão indo para a Europa, que ganharam prêmio e Olimpíadas. Então, conhecer, estudar e sair de onde tu está, podendo ser isso ruim ou bom, ou tu só quer melhorar,
é literalmente, hoje não é uma frase pronta, basta querer. Tem as Denis, exceções. tem gente que não gosta, né? Que a gente fala basta querer e tudo mais. E eu sempre trago esse exemplo que eu vou te falar agora. E para quem está nos ouvindo, eu acho que eu já trouxe esse exemplo em algum episódio. Eu fui voluntário num projeto, Denis, um projeto da Inglaterra, que ajudava umas vilas da África. E era o seguinte: você construía trilhas de aprendizagem, né, considerando o público da África e tudo mais. E eu sempre fiquei me questionando, poxa, os caras estão lá caçando ainda, plantando, né, agricultura básica. E eu tinha solicitações de curso de Excel, gestão, nutrição, um monte de curso assim que era bem um curso bem parecia para uma cidade mais moderna, mais demandante de empregos formais, né? E sabe como que eles recebiam esses treinamentos? A empresa a ONG da Inglaterra colocava tudo isso numa cápsula, levava essa cápsula, né, como se fosse um HD gigantesco, conectava essa cápsula lá num computador local, eles criavam uma rede local de computadores, não era nem Wi-Fi, nem internet, era uma rede local. Eles acessavam esses arquivos localmente pelos seus computadores e os dispositivos que tinham naquela rede, naquela vila, e estudavam ali arquivo cru mesmo, era o videozinho, clicava no videozinho, lia o PDFzinho numa rede local. E a galera empreendia, depois eu vi alguns relatos, o pessoal empreendia, ajudava as escolinhas, montava negócio local, muitos aprendiam inglês e saíam de lá para morar em outro lugar. Então, é isso que você falou, cara. Quem Exato. quer, arruma um jeito. Exatamente. Quem quer, arruma um jeito. Exatamente a desculpa do. Antes, até eu até admito que antes da pré-pandemia existia uma divisão e uma barreira de entrada muito grande. Com a pandemia agora, e se tu levar em conta dados onde que o número de celulares no Brasil é maior do que o número de habitantes, significa que, com raras exceções, todo mundo tem pelo menos um celular, e a maior parte dos celulares, como os dados mostram, são smartphones. Então, se tu não tem o computador, se tu não tem uma internet, pô, hoje tu pode ir para um shopping center, para um local, pega o Wi-Fi deles ali e aprende ali olhando o teu celular. Então, eu realmente, hoje, eu não arredo o pé desse meu conceito de que para tu querer sair de onde tu tá e chegar a mais, sair de um estágio inicial, evoluir profissionalmente e principalmente financeiramente, para tu ter uma qualidade de vida, é tu querer, é tu não usar desculpa. E até eu me lembrei de uma situação muito legal. Eu estudei todo o ensino primário em escola pública. Nessa escola pública que eu estudava, eu tinha um colega meu, o Renan, e ele morava na entrada de uma vila que tem aqui em Porto Alegre, que é a Vila Maria da Conceição. Ele e a mãe dele, numa casinha, que a gente às vezes estudava junto, eu ia estudar na casa de 2 cômodos, quarto e sala. Era assim, devia ter uns 20 metros quadrados. Cara, ele estava no meio de tráfego, de tudo. Hoje ele é neurocirurgião, cara. Olha só. Neurocirurgião. Lá no primeiro grau, no ensino médio, na 5ª série, eu tenho colegas que são... Ele é neurocirurgião, eu tenho um colega que é piloto de aeronáutica. Então, claro que tu tem que te aproximar daquelas pessoas que vão te agregar. Então, a gente tinha um grupo de pessoas que sonhavam, independente de não saber se aconteceu ou não. Mas ele tinha isso muito forte. Denis, eu vou ser médico. E depois eu perdi contato com ele e fui encontrar ele quase 5 anos depois. Eu morei fora de Porto Alegre, daí voltei, daí peguei e fui encontrar ele numa festa em comum, um casamento de uma turma, e eu falei, como é que tu tá, não sei o que, cara, adivinha que eu sou? Médico. Cara, e isso prova que é aquilo. Tu tá em algum local, tu tem uma barreira de entrada, alguns mais dificuldades, outros menos, mas hoje a pandemia trouxe um monte de coisa ruim, mas ela te proporcionou isso, né? A capacidade de tu ter conhecimento. Isso eu acho que é o maior ativo que a gente possa ter, né? Não existe um ativo, pelo menos no meu ponto de vista, do que conhecimento.
Eu digo, o meu filho me questiona muito, papai, tu está sempre estudando, está sempre aprendendo alguma coisa. Eu tenho comigo, eu tiro no mínimo 1 hora por dia para melhorar o que eu já sei ou aprender alguma coisa nova. Isso é o padrão, no mínimo. E eu digo, filho, se hoje eu tiver que começar de novo em alguma coisa, eu começo e vou gerar resultado. Então, é essa cultura que é importante, de tu não dar desculpa, né? Não arrumar desculpa. Isso é sensacional. Tem muito exemplo, eu mesmo me considero um exemplo de família bem humilde, conheço vários aqui também. Antes da gente entrar em marketing sustentável, em Vamos marketing lá. orientado a dados mesmo efetivamente, explica para quem. Bom, imagina que você está falando com uma pessoa super leiga, Denis, assim, uma pessoa que trabalha com educação, que trabalha com. Que está saindo da sala de aula, né? E tá indo trabalhar com um produto digital, alguma coisa do tipo, assim. Explica da forma mais rápida que você conseguir, assim, o que é o marketing digital, né? Por que se fala tanto e pouco se entende, assim, publicamente do que é, né? O que é esse marketing digital? E aí fica à vontade para migrar para orientação a dados, sustentável, né, em termos financeiros e tudo mais. E aí dê uma aula para o pessoal, que o pessoal está bem curioso, bem sedento. Perfeito, então. Vamos lá, então, assim, para entenderem o que é o marketing digital. Na verdade, o marketing digital é uma réplica, uma transferência daquele marketing convencional que muita gente, principalmente o pessoal mais velho, conhece, que é utilizar de recursos e de ferramentas possíveis e viáveis para tu conseguir comunicar algo a quem tu quer atingir, no caso, os teus clientes ou clientes que tu queira captar, mas, em resumo, assim, fazendo um comparativo, o marketing digital, ele trouxe uma capacidade de comunicação que o marketing convencional que existe até hoje, que era o anúncio de jornal, um outdoor aí numa rua, ele trouxe para dentro do mundo online uma forma muito diversificada de tu como pessoa, indivíduo, profissional, individual, como um dentista, tu como um empreendedor, como um pequeno comerciante, de conseguir mostrar e comunicar o que tu tem para vender, podendo ser o teu produto ou o teu serviço, de uma maneira eficiente, de uma maneira clara, e daí nós vamos falar sobre isso na sequência, só que, diferente do que muitos pensam, de uma maneira barata. Porque o que eu levo para vocês, tá? Se vocês fizerem um retrocesso, forem para o passado e levar o marketing de qualquer segmento do negócio para um passado não muito distante, tu precisava, para vender o teu produto ou o teu serviço, ou estar na Zero Hora, ou estar em grandes jornais, falei Zero Hora porque é do Rio Grande do Sul, ou estar em grandes jornais. A Zero Hora é o principal jornal aqui do Rio Grande do Sul, mas tu precisaria estar em grandes jornais, aí espalhados pelo Brasil, um grande jornal da tua cidade, do teu estado, ou tu precisaria estar em algum outdoor, ou em algum anúncio pago, em alguma revista que circulasse aí pela tua região. E se tu for levar há pouco tempo atrás, para estar presente e para tu crescer comercialmente com o marketing convencional, o investimento sim era grande. Aqui, um exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma meia página de Zero Hora há 14 anos atrás não saía por menos de 10, 15 mil. Um outdoor nem se fala, tu pagava para... E hoje, o que é o marketing digital? O marketing digital é tu ter todo um universo de internet, um universo online, para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, vamos falar de Brasil, tá? Mas hoje são 214 milhões de pessoas, mais de 214 milhões de pessoas no Brasil. Desses 214 milhões de pessoas, a maior parte delas, quase a sua totalidade, tirando as zonas rurais,
elas estão conectadas de alguma maneira. Então, o marketing digital é a maneira mais fácil que tu tem para estar ao toque dos olhos dessas pessoas, né, desses teus possíveis clientes ou dos clientes que tu já atende, de uma maneira muito fácil e rápida. Então, o marketing digital é tu te comunicar de maneira eficiente e efetiva, adotando processos e metodologias e técnicas adequadas, de uma maneira muito dinâmica e rápida, e diferente do que muitos pensam, não com esse custo ou com esse risco ou com essa insegurança, porque tu comentaste, Alan, que as pessoas trazem aquele medo que ela vai estar se comunicando, vai estar mentindo ou vai estar enganando. Não, o marketing digital é e continua sendo a maneira de comunicar, mas usando como base, como alicerce, transparência, credibilidade, ética, que são os valores básicos, né? Que são valores. Então, se tu comunica com o que tu quer dentro do digital, que é o universo da internet a teu favor, de maneira transparência, ética e clara, não deixando nenhum tipo de dúvida naquilo que tu está comunicando, tu tem, como é que eu digo, uma máquina de gerar dinheiro a teu favor praticamente ilimitada, né? E assim, você explicou muito bem, introduziu o pessoal muito bem. Se a gente fosse se aprofundar um pouquinho, você tivesse que explicar qual que é a caixinha de ferramenta da pessoa de marketing digital, assim, quais são as habilidades principais, como seria o dia a dia, como que é esse sistema de planejamento, existe alguma metodologia, ferramentas, né, tipo Facebook Ads, Google Ads, o que você pode contar para o pessoal, assim, de caixinha de ferramenta mesmo? Vamos lá. Então, assim, ó, primeiro, tá, uma coisa que tem que ficar muito clara em relação a qualquer tipo de marketing, e principalmente o digital, que acabou dando volume de exposição, mas afastando as pessoas. Independente do marketing digital estar sendo feito em um ambiente digital onde que as pessoas se conectam digitalmente, a primeira habilidade, e essa eu coloco como sendo o cerne, como sendo o núcleo da Terra tua, que é a habilidade em conhecer e entender pessoas. Então, o marketing, não existe técnica, tá? Não existe plataforma, não existe ferramenta, não existe Google, Facebook, Meta, ferramentas de inteligência artificial, não existe ferramenta que tu utilize para desenvolver qualquer tipo de comunicação se tu não começar o teu trabalho. Pode ser individualmente, pode ser através de uma agência, de um profissional, conhecendo pessoas, conhecendo principalmente as pessoas que tu quer te relacionar, as pessoas que tu quer te comunicar. Porque o que eu vi e eu vejo muito, tá? Esse afastamento tecnológico que trouxe tantas coisas boas fez com que muitas empresas e muitos profissionais da área do marketing esquecessem que atrás de cada celular, de cada tela de computador, existe um ser humano que ele é movido basicamente por sensações, sentimentos, emoções, e o marketing, ele nada mais é de que técnicas, processos e ferramentas que, de uma maneira correta, aplicada, ele vai atingir aquela sensação, aquele desejo, aquela emoção de um ser humano que está do outro lado buscando alguma coisa. Então, eu coloco principalmente isso. A primeira habilidade, o que primeiro tu tem que dominar é tu entender o comportamento humano. Tu não vai, isso aí eu digo assim, ó, sem nenhum medo de errar, e podem qualquer profissional me chamar no direct ou
tu não vai conseguir ter sucesso em qualquer tipo de estratégia se tu não conhecer como o comportamento, como a mente humana trabalha. Porque a partir disso é que tu vai começar a entender o todo, né, que é o comportamento do ser humano dentro de um grupo, ou dentro de uma sociedade, ou dentro de uma cadeia, ou dentro da tua própria empresa, teus funcionários. A partir que tu consegue entender esse ecossistema total ou limitado que possa acontecer na tua realidade, tu começa a saber o que tu precisa movimentar, o que tu precisa utilizar para que a tua comunicação enquanto profissional ou enquanto empresa atinja aquelas pessoas. Entendendo isso de uma maneira bem clara e bem sólida, daí sim, que é a parte que eu vejo que é a mais fácil. A parte das ferramentas são as mais fáceis. O entendimento do comportamento humano, emocional, cognitivo de cada um dos grupos da sociedade é o mais difícil de tu adquirir assertividade. Daí, com base nisso, tu vai fazer o quê? Tu vai saber e avaliar em que cenário tu te encontra, em que mercado tu te encontra, que tipo de público tu vai atingir. A partir disso, tu vai começar a te munir das ferramentas adequadas, e hoje isso não tem falta. Imaginou, tu tem uma ferramenta para resolver o teu problema. Então, isso não é empecilho. Mas no momento que tu conhece, tu vai pegar aquele conjunto de ferramentas, aquele canivetezinho suíço, vai te apoderar dele, entender e dominar ele, porque não adianta tu pegar e ir para a internet numa aula de 30 minutos e achar que tu já pode usar. Não, tu vai te inteirar daquele conjunto de ferramentas, aquele canivete que vai te atender, entender como eles funcionam e começar a aplicar aquilo no teu modelo de negócio, no teu consultório médico, na tua loja ali de produtos de utilidade, produtos para casa. Então, o entendimento humano, com base em entender as ferramentas que tu precisa, são os dois estágios iniciais para tu iniciar e alavancar, começar o teu processo de alavancagem dentro do marketing digital. E daí, achei claro, muito legal isso que você trouxe, Denis, que é uma habilidade que também é muito, muito válida para produção de conteúdo digital, para criação de cursos, para criação de aplicativo, para tudo que é entender o seu segmento e qual problema você está resolvendo, né? Uma coisa que o pessoal reclamava muito, né? Eu já ouvi muita reclamação e eu já criei uma universidade corporativa para uma agência de marketing lá no Canadá. E o que eles faziam lá, assim, tecnicamente falando, quando a gente fazia os cursos e tudo mais, né? O que eles faziam lá era muito mais humanizar o segmento, né? Encontrar o nicho dentro do nicho ali e como aquele público-alvo ali se comporta, reage e tudo mais, do que literalmente fazer o anúncio. Tipo, tinha um cara que ele era a pessoa que fazia o anúncio. E hoje em dia, se você abrir o Google, como criar um anúncio no Facebook Ads, não é difícil. Você vai seguindo lá, você cria. Só que os campos que você vai preencher, o tipo de imagem que você vai colocar, a abordagem no vídeo que você vai colocar, volta para o que você falou. Você tem que entender quem você quer alcançar. Hoje a gente não tem mais só classe premium, classe alta, classe média e classe baixa. Agora, dentro desses grupos, tem milhares de segmentações e problemas a serem resolvidos, né? Isso que eu acho muito fascinante do marketing digital, né? Isso, exatamente, porque o que acontece é isso. Eu vejo ao longo aí do meu dia a dia muita gente reclamando, principalmente empresas que já estão no digital há algum tempo. Os clientes estão, que é uma coisa que usam, que tem muita recorrência, os clientes estão mais voláteis, os clientes eu estou perdendo cliente, os clientes já não querem mais saber de estar na minha empresa, perdi o meu cliente para o concorrente. Na verdade, o que acontece, o que vem acontecendo? Se tu for levantar um histórico comportamental, né, cognitivo comportamental, ao longo desses 3 anos de pandemia,
as pessoas, os consumidores, os clientes em geral, eu, tu, todos que estão aí com alguma necessidade, um problema ou um desejo, ao longo desses 3 anos, nós tivemos a oportunidade e continuamos tendo de ter acesso a um volume de informação muito grande, que é bom por um lado e em algumas coisas atrapalha, que até que é a questão do viés cognitivo que pode gerar uma confusão em algumas pessoas e muitas agências se valem disso, às vezes, para a pessoa tomar uma ação de maneira rápida e acaba se arrependendo, mas o que eu quero dizer assim, a parte comportamental do consumidor, ele mudou e o consumidor simplesmente ele se tornou mais exigente no sentido de que eu quero que tu me entregue a necessidade e resolva os problemas que eu tenho de uma maneira eficiente. Na verdade, o consumidor não está volátil, ele quer ser fidelizado, mas ser fidelizado da maneira que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, que ele se sinta atendido. Então, essa parte de comunicação que tu colocaste, que essa empresa no Canadá tem muito mais o lado humanizado do que o lado técnico, é uma verdade que se aplica a qualquer segmento. Porque a forma que tu vai usar de se comunicar, a ferramenta que tu vai usar, ela está ali, ela é técnica, ela vai atingir o objetivo. Só que se tu não conseguir entender, e entender de verdade, quem tu quer atingir, o que tu quer resolver, ou o desejo que tu quer atender daquele público que tu está te comunicando, não importa a ferramenta que tu use, não importa o dinheiro que tu invista, as pessoas não vão enxergar na tua comunicação a resposta para o problema, para o desejo dela. Sim. Então, por isso que o que acontece? Tu tomar qualquer atitude com base no conhecimento do comportamento do grupo que tu quer atingir, da parcela, do teu grupo de clientes ou de um grupo social que tu quer atingir com o teu produto ou serviço, ele sempre vai começar com uma análise prévia de como é o comportamento, de como é as necessidades daquele grupo, daquela pessoa, daquela empresa em relação a planos de comunicação de marketing interno com funcionários, porque tudo começa dentro da empresa. Sim. Não adianta tu ter uma comunicação forte fora e a tua empresa bater de cabeça porque não se comunica. Mas funciona isso aí, é humanizar o marketing. O que vem acontecendo e que está melhorando é que as pessoas se apegaram na técnica e esqueceram que mesmo todo mundo estando isolado durante tanto tempo, a gente continua sendo ser humano com desejos, com dores, com problemas e com necessidades. No momento que tu consegue responder isso e responder essas perguntas para as pessoas que quer atingir, o resultado ele vem de forma natural. Não tem Sim. como não ocorrer. E antes da gente continuar o nosso papo, eu tenho que fazer a nossa interrupção para fazer o jabá, a famosa divulgação, porque a maioria dos podcasts fazem isso no final, mas eu acho que a pessoa acaba não prestando tanta atenção. Então, assim, o conteúdo mais denso, mais interessante está por vir. Então, agora a gente vai fazer uma interrupção e informar as pessoas sobre seus serviços, né, que é muito interessante. Então, fica à vontade para contar aí para a pessoa individual, para as empresas, né, como é que você trabalha e como é que as pessoas podem te encontrar. Perfeito, então. Então, como falei no início, né, eu tenho uma agência de marketing digital guiada e orientada por dados, que é a Meimid. Então, através do nosso site, que é meimidia.com.br, lá tu encontra todos os serviços que a agência oferece. Nós somos uma agência 360 graus, é uma agência que tem profissionais capacitados e prontos para atender em qualquer um dos segmentos do marketing digital, desde os segmentos mais comerciais que hoje se tem, que é a parte de tráfego pago,
de SEO, parte de postagens de blog no Insta, comunicações através da plataforma do Meta com ferramentas e com recursos de comunicação para WhatsApp. Então, todas, até serviços mais específicos de consultoria, de desenvolvimento da concepção inicial de uma empresa, desenvolvimento da identidade visual, criação de logomarca, configuração, hospedagem. Tudo que o marketing digital hoje traz como ferramenta de desempenho, desenvolvimento e de exposição dentro da internet, nós conseguimos resolver. E o que é mais específico aí, que é o diferencial da MyMedia, é que todo e qualquer trabalho, independente de nível, de escala, de tamanho, nós sempre fizemos ele orientado por dados. Porque a gente viu que hoje, principalmente com um volume de informação tão grande, com uma mudança de perfil comportamental tão grande, se tu vai por o caminho que muitas empresas estavam tomando e algumas continuam tomando, que é do tentativa e erro ou no achismo, tu acaba investindo energia e principalmente dinheiro sem um retorno específico. A gente sabe que existe um tempo para o resultado vir, mas esse tempo ele pode ser trabalhado de uma maneira inteligente para quando o resultado vir, tu já ter um conhecimento prévio do mercado que está. Então hoje tu pode entrar no mercado, vou dar um exemplo prático rapidinho, eu tenho uma empresa que eu estou desenvolvendo, eles estão há 12 anos no mercado, uma empresa de engenharia e de construção de alto padrão, eles estão há 12 anos no mercado, mas nunca estiveram no digital, porque é tudo por indicação. Eles não existem no digital, nem com site, nem com Instagram, com nada. Eu estou desenvolvendo essa entrada para eles do digital. Uma transformação total. Embora ele tenha grandes clientes, mas foi tudo na indicação. Mas hoje a tecnologia e as ferramentas te permitem fazer o quê? Eu consigo, através de algumas ferramentas em específico, fazer análise de concorrência. Eu consigo colocar os principais concorrentes dele, tanto de forma regionalizada ou até mesmo extrapolar para o âmbito nacional ou até mesmo internacional, entender como que a dinâmica de comunicação essas empresas que já estão há um tempo no mercado e já têm uma expertise se comunicam. Adapto essa comunicação, não copio, isso é uma coisa importante, não é uma cópia. Tu entende estrategicamente como é que é o formato da dinâmica de comunicação, entende o que eles fazem para atingir aquele público que vai ser o teu público, que vai ser o público dele também. A partir dele, estruturo um processo, uma metodologia, uma estratégia, e quando ele entrar no mercado agora, ele já não entra começando de baixo, ele já tem condições de, no sentido de comunicação no digital, estar se comunicando com o potencial cliente dele, com o potencial comprador dele, do mesmo nível e do mesmo ponto que as empresas que já estão há 10 anos se encontram. Porque a linguagem de comunicação ela é incorporada e adaptada para o cenário dele, para a realidade dele. Então, hoje, tu consegue entrar no mercado ou ganhar espaço no mercado, principalmente através de análise de comportamento de concorrência. E esse é um ponto muito interessante, Denis, que muita gente que está começando, às vezes faz o próprio marketing, faz o próprio tráfego, né? Eu mesmo, quando eu comecei com a minha empresa, eu fazia meu próprio tráfego, horrivelmente, mas fazia meus próprios criativos e tudo mais, e com o tempo, você nota que é muito melhor você deixar alguém ou uma empresa dedicada fazendo isso para você, porque a pessoa ou a empresa está fazendo só aquilo, então o potencial criativo, os insights, né, as inovações vão vir muito mais facilmente. Enquanto se você está empreendendo, você tem que criar seus produtos, prestar seus serviços e ainda ficar cuidando disso tudo, né, com a desculpa de que conhecimento está na internet, então eu não vou pagar para alguém para fazer, você acaba desperdiçando, igual você falou, né? Você falou em desperdício de tempo e
Na verdade, você falou desperdício de dinheiro e de esforço. Mas tem uma coisa muito mais importante para quem está empreendendo, principalmente quem está começando a ter sucesso no empreendimento, que é o tempo, né, cara? Exato. Então, o tempo é muito mais importante porque é um fator ali que vai escalonar, vai multiplicar todo e qualquer sucesso que você tem. Então, se você está desperdiçando, entre aspas, o seu tempo ali, você fazendo seus criativos, você fazendo seu copy, você fazendo seu tráfego, você criando estratégia de comunicação, você poderia estar criando 3 novos produtos, enquanto alguém está fazendo tudo isso para Exato. você, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu digo para clientes que eu atendo já hoje. O meu trabalho é fazer com que tu tenha total dedicação e investimento em fazer o teu, que é fazer a tua empresa prosperar, se inovar, criar e trazer, como é que eu digo, saúde, tanto comercial quanto financeira. Então, o meu trabalho, ele se resume a quê? Ele se resume a, de forma inteligente e estratégica, trazer os atributos necessários para quando o cliente chegar lá na empresa, o gestor ou a equipe de vendas ou a equipe comercial daquela empresa, ou mesmo se tu é um profissional liberal, se tu trabalha sozinho no teu consultório, se tu tem um negócio pequeno, mas está começando, mas que tu possa dedicar todo esse teu esforço, toda essa tua capacidade, essa tua capacidade, essa tua expertise no negócio que tu te encontra, em transformar o que chega para ti em dinheiro. Sim. E às vezes é muito comum isso, porque no momento que tu divide a tua atenção ao longo do dia, sem porque tu não tem como ser bom em tudo. Então, se tu divide a tua atenção em fazer um tráfego, hoje, somente um exemplo, vamos ao Google. Hoje, se tu sobe uma campanha para o Google e se tu não está diariamente, e não é exagero, se tu não está diariamente analisando aquela campanha, negativando o termo de pesquisa, equalizando para o teu perfil de comprador. Às vezes tu bota a campanha a rodar, tu não olhou para ela de manhã, vai olhar de tarde e o Google te levou lá o teu dinheiro todo do dia e daí tu vai fazer isso, e daí tu vai fazer uma análise dos cliques e tu viu que 70% do que tu teve de visita não era pessoas que queriam o teu produto ou o teu serviço, que por um conjunto de fatores chegaram até ti porque o Google, na sua ânsia de pegar ali a verba, ele acabou te mostrando. E isso é uma das, como é que eu digo, uma das tarefas do profissional de marketing, que é analisar a necessidade do cliente, criar uma comunicação e auxiliar o profissional a se comunicar adequadamente com o seu público e, principalmente, monitorar os resultados no digital de uma maneira que te traga o que tu está buscando e não traga um Kinder Ovo com surpresa ruim, né? Que é o que as pessoas têm medo. Mas é totalmente possível esse Kinder Ovo não existir. Basta tu entender de maneira, como é que é, lógica, como essas ferramentas funcionam. Porque daí entra um oposto. O teu perfil, o teu grupo de pessoas que tu quer atingir, tu tem que entender o aspecto comportamental, emocional. E as ferramentas que tu vai trabalhar é extremamente lógico. Tu tem que saber como é que o robô do Google pensa, como é que o robô do Meta pensa, como é que os algoritmos de análise pensam, para daí sim tu extrair dessas ferramentas o melhor resultado possível. E daí as duas junto, o resultado que é o desempenho, né, que as empresas buscam. E tudo isso vai mudando, né? Vai se atualizando, fica difícil de acompanhar. Você falou mais para a questão das empresas, Denis. E vamos supor, tem alguns dos meus alunos aí com seus próprios projetos e tudo mais, e eles não estão preparados ainda para contratar uma agência, assim, né? Solidamente falando. Você tem algum serviço para eles, algum tipo de treinamento, assessoria, para que eles consigam fazer seus próprios ativos, seus anúncios no começo, aí quando eles crescerem, aí eles contratam a sua agência? Você tem algum tipo de serviço assim? Sim, exatamente. A gente tem duas linhas de atendimento. Uma delas é o atendimento através de profissionais, né? Através
profissionais capacitados para atender nos diversos nichos dentro do digital, e uma outra abordagem é uma abordagem consultiva, uma abordagem onde que se reúne com um profissional aí, com aquela pessoa que tem uma ideia, tem um projeto, mas está completamente, como é que eu digo, perdida de onde começar. Então, esse contato consultivo se entende qual é o cenário que ela se encontra e se orienta de uma maneira bem pontualizada, com base nessa análise de cenário do que a pessoa tem, se ela tem um produto, se ela tem um serviço, se ela já tem algo rodando na internet, se ela já tem uma estrutura já de ideia, ou ela apenas tem uma concepção de ideia e quer colocar essa ideia em prática, mas tudo isso, sim, a gente pode adotar uma consultoria, que ela pode ser bem pontual e focada, porque a gente também entende que muitas pessoas querem começar, mas não tem como ter um apoio consultivo constante. Então, a gente sempre busca, dentro dessa consultoria, otimizar o tempo que se tem com aquela pessoa, com aquele profissional, e poder dar um norte para ela, enxergar o que ela está vivendo e abrir esse horizonte, ou esse leque de horizontes, para dizer, tu está aqui, mas tu tem um produto ótimo. Eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu agora semana passada. Eu, conversando com um cara num grupo, e isso vai levar também aquilo de que não existem limitações. Conversando com um cara num grupo que eu comprei um produto do ChatGPT, que eu falei para ele, eu quase não comprei, porque a forma que tu está comunicando gera um monte de dúvida, e não é dúvida boa, porque tu começa, será que realmente? E depois eu falei para ele, e depois que eu comprei, eu ainda fui ver se tu existia mesmo, e fiz isso. Porque eu falei, não, é impossível ele estar entregando o que ele está entregando dessa maneira e com esse preço completamente subestimado. Tem falcatrua aí. A gente já está 2 semanas conversando. Foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, olha, eu vou colocar eu não como profissional do marketing, mas como consumidor. A primeira dúvida era incerteza de comprar. Quase não cliquei porque era muito barato. Se é barato, é ruim. A associação normalmente é assim, né? Ainda mais de algumas coisas de tecnologia. Se é muito barato, eu acho que não vai ser bom. Quando eu comprei, eu pensei, alguma coisa está de errado, porque a coisa é boa. E daí, nisso aí, eu interagi com ele, que participa de um grupo VIP de WhatsApp, ele começa a tirar dúvidas, daí, falei, vou ter que chamar ele, porque não tá legal que ele está se comunicando, ele está perdendo um mercado. Daí chamei, daí a gente marcou uma call, ficamos 3 horas em call, ele é de Goiânia, ficamos 3 horas em call conversando, me apresentei, ele se apresentou, e daí eu perguntei para ele, ele desenvolveu uma aplicação e um plugin que trabalha em conjunto com o Chrome e que traz de uma maneira fantástica vários atalhos e várias coisas para utilizar o ChatGPT. O troço é surreal. Daí conversando, e daí eu perguntei para ele, começou a desenvolver esse material quando? Eu comecei a desenvolver em novembro, eu gostei, comecei a estudar, e daí começou a me contar a história, daí papo vai, papo vem, eu perguntei para ele, qual é a tua formação? Tu é engenheiro, tu é desenvolvedor? Agora, a parte surreal. Ele é gerente de um supermercado. Nossa, olha só. Ele trabalha já há 10 anos de gerente de um supermercado. Na verdade, ele foi promovido porque ele era fiscal de caixa, e daí ele começou a ajudar o dono do supermercado a resolver algumas coisas de computador, porque ele falou que gosta muito de tecnologia, e ele é autodidata total. Ele aprendeu sozinho, começou a estudar em novembro e desenvolver essa aplicação. Então, por que eu quis trazer isso? É porque tem muita gente aí no mercado que tem um potencial de crescimento enorme, tem ideias criativas gigantes,
e simplesmente por insegurança ou não saber o que tem na mão, está deixando de ganhar dinheiro, perdendo e deixando de ganhar. Então, é possível sim não só contratar serviços da MyMedia, quanto também marcar uma consultoria, uma coisa pontual, onde que a gente vai conversar, onde eu vou entender o cenário que qualquer um de vocês se encontre e dar uma direção, aí, dar um caminho para que vocês saiam do ponto A e vão para o ponto B até chegar no Z. Olha aí que massa, pessoal. Oportunidade incrível, hein? Estamos com tempo aí, Denis. Tem só mais uma perguntinha. Estamos com tempo, estou tranquilo. Então vamos embora. Então, a gente já falou do marketing orientado a dados, a gente falou de coletar dados, aprender com hipótese, né? Investir conscientemente para poder ter lucro antes de sair investindo loucamente para aprender com erros, né? Igual o Denis colocou aqui muito bem, que entender a pessoa, entender seu público, né, coletar esses dados vai ajudar muito. E aí o Denis trouxe um ponto que eu até anotei aqui para perguntar, que não sei se foi um cliente ou um colega, alguém que falou que tem essa inconstância no público-alvo, essa inconstância ali nos gostos, nas preferências das pessoas, né? E tem um aspecto do marketing que me agrada muito, que tem muito a ver com o design instrucional, com a educação, com gestão de produtos, que é essa educação. Então, às vezes a pessoa tem um problema, ela é parte de um nicho muito específico, só que nem ela sabe disso ainda. E aí você meio que educa ela, você informa ela de seu próprio problema e já diz, ó, a gente resolve esse problema para você. Né? O que você pode contar para o pessoal dessa parte mais de neuromarketing que você mencionou lá no começo, mas a gente não abordou muito, mas mais com esse aspecto do funil de educação, funil de conscientização, que eu gosto de chamar de marketing como educação. Eu acho muito legal essa parte. Sim, vamos lá então. Então, o que ocorre nisso, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que hoje, principalmente dentro da internet, a maior, o maior, como é que eu digo, o maior mercado que se pode ter hoje é o mercado dos problemas. Dentro da internet, tu se resume basicamente, tá? Vamos deixar bem segmentado assim, para facilitar. A gente resume em duas situações: a pessoa que tem um desejo e a pessoa que tem um problema, tá? Normalmente e sequencialmente, o grande volume e algo que é um mar infinito que nunca vai secar é o mar dos problemas. Sim. Então, o que é importante um profissional, tanto o profissional de marketing principalmente se tu está empreendendo sozinho, mas tu já sabe quem tu quer atingir, é algo básico, que é o seguinte: identificar dentro daquele grupo os problemas que existem, entender o produto ou o serviço que tu tem, e é uma questão de pergunta-resposta muito fácil, tá? Muito simples de se fazer. Analisa o problema, que pode ser um ou vários, volta esse problema para ti, pega o teu produto e o teu serviço e faz a seguinte pergunta: o que eu tenho resolve o problema de quem eu quero comunicar? Pode ser produto ou serviço. Se a resposta for sim, ok, tu já está com o primeiro passo andado. Se a resposta vier em forma de não sei, tenho dúvida ou não, tu tem dois caminhos a seguir. Se for uma resposta de dúvida ou resolve parcialmente, dar um passo atrás, que é muito mais importante e muito mais efetivo e inteligente do que tu agir de forma impulsiva. Revisa o que tu tem para oferecer, o teu produto ou o teu serviço. No momento que tu revisou, que tu fez as modificações necessárias e tu entregar de novo o questionamento: o que o meu público tem de problema e o que o meu produto ou serviço resolve parcial ou integralmente, tu já começa a tomar uma forma em relação ao caminho que tu tem que seguir. Um outro ponto muito importante, que é o principal erro que as pessoas, os profissionais tomam,
é que eles querem desenvolver um produto ou um serviço de uma maneira muito ampla em relação ao mercado que eles querem atuar, e muitas vezes, e na maior parte das vezes, esse produto se perde na dúvida ou no desconhecimento, que foi o que tu falaste agora anteriormente, do problema que as pessoas têm. Porque uma coisa é fato, a grande maioria, uma boa parcela do público, eles têm um problema, não sabem que tem, e cabe a ti identificar dentro daquele nicho o problema que elas estão enfrentando, seja ele profissional, seja social, e entregar para eles a solução, porque o cliente nada mais quer do que isso. Ele quer que tu chegue para ele e diga: olha, identifiquei que tu tem um problema X, tu não consegue escalar a tua operação de vendas, porque tu não consegue contratar mais pessoas, mas eu tenho o meu produto aqui, eu tenho o meu chat GPT aqui, que vai fazer com que os teus 2 vendedores se transformem em 10. Eu tenho junto com isso, vamos supor, eu tenho junto com isso alguns processos que tu vai adaptar e tu vai adequar aí na tua empresa e vai fazer com que tu consiga escalar. E tu vai, em vez de tu responder 20 pessoas por dia, tu vai responder 50. E dessas 50, que estavam voltando 2, vão começar a voltar e comprar contigo 5, 10. Então, o segredo é esse, é entender qual é o problema que o teu grupo que tu quer atingir tem e, principalmente e objetivamente, saber se o que tu tem para oferecer resolve aquele problema e aquele serviço. Conseguindo equacionar esse conjunto, e isso aí, claro, não acontece da noite para o dia e tem que ser uma coisa analisada, tu não pode agir por impulsão. Muita gente faz isso, né? Usa a impulsão do resultado e acaba colhendo algo ruim e daí se decepciona e gera esse preconceito de que o marketing não dá resultado, que o Google tirou dinheiro e não me entregou, mas na verdade ele não conseguiu entender a relação cliente, problema, solução. Se tu consegue unir esse triângulo cliente, problema, solução e botar ele a rodar de uma maneira assertiva, o resultado ele vem sem sombra de dúvidas, porque dentro disso é método, é técnica, não tem como não vir, entendeu? E é tão método e tão técnica, Denis, que tem até a questão ética disso tudo, né? Porque quando você se pesquisa tanto, você fica tão bom em fazer copy, fazer imagens bacanas, vídeos engajadores e tudo mais. Muita gente já fez e faz isso às vezes com um produto que não necessariamente resolve aquele problema. Então gera todo esse viés cognitivo, essa neurociência do marketing, neuromarketing aí que você mencionou. Só que quando chega no produto, é tipo, beleza. E aí que gera essa frustração com o marketing às vezes, né? A questão ética é exatamente isso, de você usar esses mecanismos, mas na hora que chegar no produto, ele tem que ser razoavelmente bom ou pelo menos estar melhorando com o feedback, né? Isso, exato, porque o que o marketing digital trouxe para o mercado, de lado bom, foi essa capacidade que se tem de entregar para um grande volume de pessoas, mas muitos profissionais esqueceram do que começou há 20 anos atrás, 23 anos atrás, lá com o marketing convencional, que é colocar a comunicação ética e transparente. Então, na ânsia dessas empresas e desses profissionais venderem algo, eles comunicam e atingem do aspecto comportamental da ansiedade das pessoas em resolver seus problemas de uma maneira, como é que eu digo, black, digamos assim, de uma maneira não ética, as pessoas adquirem e geram um processo de decepção. E isso é culpa também de nós profissionais do marketing, que acabamos encontrando no mercado, muitos de nós, um baita de um nicho de pessoas com necessidade, com carências, com problemas, e esquecemos que o que impera em qualquer tipo de comunicação é o valor e a ética. Então, no momento que tu deixa de lado o valor e a ética, o que tu vai entregar
não importa e acaba gerando essa insegurança nas pessoas, principalmente de mercados como emagreça em 7 dias, esqueça o que nem agora aparece um monte para mim, esqueça a Venvance, reprograme o seu cérebro e se torne uma máquina de produzir. Produtos do tipo se eu fiquei milionário, você também pode ficar. O cara aluga uma Ferrari, né, e fica lá. Exatamente. Isso que é o ponto negativo do marketing digital, mas que é algo que está sendo cada vez mais sufocado. É a comunicação sem ética e sem valor para vender qualquer coisa a qualquer preço, e muitas vezes é um preço barato, porque se tu quer, dentro do funil de vendas, atingir um número grande de pessoas, o teu ticket tem que ser baixo, então as pessoas colocam lá, compre aqui um e-book para emagrecimento, fique em 7 dias igual, daí bota aquelas fotos do antes e depois. Então isso aí é pertinente a qualquer mercado, ele vai continuar existindo, mas o que eu vejo hoje é que a movimentação para mostrar que o marketing ele pode ser ético, o marketing pode e deve, né? Ele tem valor, e mostrar também que tu tem um mundo digital ao teu favor, tu pode ser pequenininho, pode ser só tu, ou tu pode ser uma grande empresa e tu pode transformar a tua vida com a comunicação correta e sem abrir mão de valores, de transparência, de ética, de comunicação com credibilidade. Então, é totalmente possível isso. Show de bola, Denis. Essa conscientização do público tem me alegrado muito, viu? Eu tenho notado que as pessoas têm se conscientizado. Recentemente vi minha avó falando de um anúncio e ela teve uma análise crítica do próprio anúncio. Ela questionou se poderia ser real uma promessa tão exagerada num anúncio do Facebook. Para alguém que tem mais de 70 anos e acabou de aprender a usar o Facebook, então isso é um bom sinal, né? Isso, exatamente. As pessoas estão tomando uma consciência maior. Elas estão, como é que eu digo, peneirando mais aquilo que recebe. E isso é importante, porque isso aí vai fazer com que quem se comunica de maneira ética e correta ganhe um espaço de quem está simplesmente querendo usar de uma ferramenta potente que é a internet para enriquecimento próprio, sem se preocupar com o resultado que vai estar gerando tanto financeiro e principalmente emocional, né? Que é o principal. Muita gente aí carente, buscando uma resposta e acaba não encontrando, se decepciona e acaba se afunilando, se emburacando mais. Denis, eu acho que conseguimos criar um conteúdo bacana aqui, gerar um impacto positivo. Você vai ver o retorno disso com as pessoas te chamando aí. Vou deixar seu LinkedIn, Instagram, tudo disponível para o pessoal. Antes da gente encerrar, você gostaria de falar alguma coisa, deixar algum recado para o pessoal? Eu queria agradecer de mais uma vez essa oportunidade aí de estar conversando e trocando essa experiência fantástica contigo e colocar eu como profissional, colocar a minha agência à disposição aí de todo mundo que estiver assistindo ou vai assistir para poder ajudar de alguma maneira, em maior ou menor escala, essa mudança, essa virada de chave. E reforço, tá? O mercado digital ele está em constante crescimento e ele pode trazer para qualquer um de vocês, independente do segmento ou do momento que se encontra, uma mudança e um crescimento que nenhum outro mercado, nenhuma outra forma de comunicação trouxe antes, tá? Como a gente colocou algumas vezes no ChatGPT, a inteligência artificial está aí na parte da vida da gente, as mudanças que ela está trazendo são fantásticas, é algo, de repente, também para um outro podcast, uma outra conversa, mas que ela está trazendo, a gente está vivendo hoje uma era de evolução e de uma capacidade tecnológica e digital sem precedente e vocês podem fazer parte disso. Então, fica o meu convite aí para vocês entrarem e surfarem aí nessa mudança aí de mercado que está acontecendo. Quem começa antes, quando chega lá na frente, antes também. É isso aí, pessoal. O recado está dado.
A informação aí foi compartilhada. Tem o Denis da May Media, Denis May da May Media. Vou passar todas as redes dele, para você acompanhar o conteúdo. Qualquer dúvida aí, mande para mim, mande para ele, né? Entre em contato. A gente está sempre à disposição, como você já sabe. Se você é novo ou nova por aqui, a gente está sempre à disposição. Você pode encontrar mentoria gratuita, comunidades, grupos, cursos, e-books e muito mais em edugital.com.br/links. Então entra lá, edugital.com.br/links, e o Denis vai passar o site dele aí rapidamente, mas os links vão estar todos na descrição do vídeo também. Fica à vontade, Denis. Isso aí, então podem me encontrar através do meu Instagram, may.media, através do nosso site www.maymedia.com.br, e lá vocês vão também encontrar muitas respostas em cada um dos nossos serviços para algumas dúvidas. Então o site foi criado já com esse intuito de responder muitas coisas que as pessoas têm, muitas dúvidas, e também qualquer coisa me chamem aí por mensagem, me adicione no Instagram, que eu vou estar com prazer respondendo para vocês e ajudando vocês a essa caminhada aí, ou mudar essa caminhada se alguém tem alguma dúvida. Show de bola. Denis, muito obrigado você que ficou com a gente até o final, e como sempre, se você ficou com a gente até o final, comente pedindo o seu presente, que tem um presente especial para todo mundo que fica sempre no final. Geralmente o pessoal está mandando no Instagram que assistiu até o final, né? Então, escolhe uma palavra-chave aí, Denis, para o pessoal identificar que ficou até o final aí. Escolhe uma palavra aí. Crescimento. Vencimento? Crescimento. Crescimento. Deu um eco aqui. Crescimento, então. Manda para mim essa palavra-chave, vai ter um presente. Denis, obrigado. Até mais, cara. Valeu, obrigadão.